Horas depois foi preso no velório da própria mãe. O Luan Rodrigo está de volta, contando os detalhes da prisão e também com novas informações com o delegado responsável pelo caso. Conta pra gente, Luan. É isso mesmo, como eu acabei de mencionar, esse caso não acabou por aí, porque esse caso teve uma reviravolta que acabou impressionando a todos. Agora eu estou aqui na sede da DEIC, para ser mais exato, é onde fica também um complexo de delegacias e está sediado a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Estou ao lado do delegado Leonardo Ribeiro, responsável pela investigação desse caso. Esse caso foi elucidado, já foi resolvido. Isso porque horas depois, cerca de 3 a 4 horas depois, a equipe de investigação conseguiu descobrir a autoria desse crime. Quem vai detalhar é justamente o delegado. Delegado, Leonardo, pode-se dizer que a autoria do crime veio de quem vocês menos esperavam, vamos dizer assim, o próprio filho dela, que estava no local no momento que a perícia estava sendo realizada, foi descoberto que ele tirou a vida da própria mãe. Isso. Assim, o filho, ele foi o primeiro a chegar no local, né, em tese. Ele chegou no local, achou a mãe e acionaram, né, a polícia, o SAMU. E durante as investigações, imediatamente a equipe de pronto e pego já foi ao local e começou a fazer pegar as primeiras informações. E lá mesmo eles já viram algumas inconsistências no caso e levaram o filho para a delegacia. Mas assim, ele não foi levado inicialmente como suspeito, ele foi para passar informações sobre a mãe, como teria achado o corpo. E durante esse momento a gente fez uma entrevista com ele. E durante a entrevista foi gerando algumas inconsistências no depoimento dele. Ele falava alguma coisa, posteriormente já mudava. Aí começamos a desconfiar que poderia ter alguma participação dele. Aí durante a tarde, durante essa entrevista mesmo, durante algum tempo, ele acabou confessando o crime. Assim, falou que, assim, nas palavras dele, a motivação teria sido uma possível agressão que a mãe dele deu na hora, ele perdeu a cabeça e deu a facada nela. Delegado, muito se fala a respeito dessa confusão. Essa confusão teria se iniciado de acordo com ele, por causa realmente de um pão? Sim, na versão dele, quando ele acordou, a mãe dele não estava. Aí ela chegou com um pão na casa, ele teria acordado que ele ia para o trabalho, e ela teria falado para ele não comer o pão, que ele teria que tomar um café da manhã no serviço. E nisso se começou uma discussão e, pela versão dele, ela teria dado uma panelada na cabeça dele. Aí, nesse momento, ele se levantou, tinha uma faca do lado, ele pegou essa faca e desferiu um golpe no peito dela. Delegado, nesse depoimento dele, em algum momento ele tentou levar essa conversa para uma invasão na residência ou até mesmo um suicídio da vítima? Assim, inicialmente ele alegou, né, que a casa estava trancada. Isso assim foi até uma coisa que ele se contradisse depois, né, porque assim, não teve arrombamento e só ele tinha a chave. Aí depois ele já disse que a janela estava aberta. Então assim, aí foi um dos motivos que a gente começou a suspeitar dele. E em relação ao suicídio, ele deu a entender também, assim, que ele alegava que ela já teria tentado suicidar-se por 3 vezes. E assim, ele falava que como a faca estava em cima dela, poderia ter sido ela mesma ter desferido a facada, mas isso foi já totalmente descartado, até pelo que a perícia já tinha visto, a gente sabia que não tinha como ser suicídio, não era uma hipótese a ser investigada não. Olha, esse homem de 23 anos é identificado como Eduardo da Costa Azevedo e ele tirou a vida da própria mãe, a dona Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos. Um detalhe que chama a atenção é que no local a gente chegou a conversar com a vizinhança e a vizinhança falava que ela era muito querida, mas que já reclamava algumas vezes de algumas atitudes dele dentro da casa, sendo agredindo a ela verbalmente, com palavras, né, sendo bastante grosso, ignorante, segundo ali que os vizinhos em off comentaram com a nossa equipe de reportagem. Delegado, para a gente finalizar, pode-se dizer então que é um caso já finalizado, ele confessou o crime,
fez tudo sozinho. E o pior de tudo, ele saiu para trabalhar e voltou como se nada tivesse acontecido. Sim, ele fez sozinho, ele saiu e ele voltou, assim, quando ele voltou ele até volta com uma amiga. A gente não sabe assim, se foi querer conseguir um álibi, né? Assim que ele entra na casa, simula que achou o corpo e aciona, tanto a polícia militar como o SAMU. Então assim, transparece que ele planejou isso mesmo, né? Assim, ele já voltou para casa para simular que teria, levando até uma amiga para fazer como se fosse um álibi para ele. Esse caso se caracteriza como um feminicídio ou de fato um homicídio? Não, um feminicídio. Inclusive recentemente teve uma alteração, né, no Código Penal. O feminicídio agora é um crime atômico que tem inclusive uma pena maior do que o homicídio. Delegado, muito obrigado pelas informações e até parabéns aí a toda a equipe da DHPP que rapidamente desvendou esse caso. O que chama a atenção desse caso é justamente a frieza do autor. Até em uma imagem que a gente vai mostrar para você agora, é uma imagem muito rápida, mas em câmera lenta. Esse rapaz que você vê de costas, no momento que está toda a equipe da polícia, que está toda a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científico, IML também, é ele. Ele estava ali entre os policiais, entre os agentes, andando ali. Até os vizinhos chegaram a comentar que ele por um momento chorou bastante. Meu Deus, fizeram isso com a minha mãe. Mas ele andava normalmente ali, mas só que ele não imaginava, com certeza e logicamente, a equipe de investigação seria e já estaria preparada para encontrar qualquer inconsistência no seu depoimento, e é o que foi encontrado. Ou seja, mais um crime bárbaro registrado na nossa capital contra uma mulher, mais um feminicídio, mas dessa vez rapidamente desvendado. As imagens são de Madison Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.